Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado seja o nome santo do Senhor, pelas benevolências diárias. Glórias a Ele pela misericórdia que se faz presente para que vidas sejam alcançadas. Amém? Mais um dia aqui para a honra e glória do Senhor, compreendendo a mensagem de modo espiritual. Quero falar rapidamente, tendo em vista as gerações, o mundo ao qual estamos aí, a geração do qual vivemos e gerações novas. O que essa geração nova herdará? O que nós cristãos iremos deixar ou estamos contribuindo para essa geração nova? Porque chega uma fase que ela, quando chega aí nos seus 20 e poucos anos, existem aqueles que já tomaram decisões que vão fazer diferença nas suas vidas, tanto para beneficiá-las ou para prejudicá-las de modo inconsciente. Geração que precisa ser aconselhada, que precisa compreender que existe um caminho que muitos levam anos e anos de suas vidas para descobrir que é o único, que é o verdadeiro, que é o que faz todo sentido para uma vida edificadora, para uma vida de paz, para uma vida de conquistas e de equilíbrio, que é o mais importante. Infelizmente, tomam decisões precipitadas e aí vão viver as consequências, mas existem aqueles que pensam, que refletem suas vidas, que observam os pontos negativos de outros, né? E acabam que por serem mais cuidadosos. E essa forma de deixar o tempo passar e não se orientar no que realmente vai fazer a diferença para uma vida aí equilibrada, ocorre de geração a geração. Eu vou ler algumas mensagens, porque a palavra do Criador por si só, ela já é muito clara. Aqui em Gênesis, capítulo 6, vai falar da corrupção da humanidade, que diz: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor, abre aspas, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naquele dia havia nefilins na terra. Também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. A partir desta mensagem, se compreende a humanidade. Noé, quando entrou na arca, aqui no mesmo capítulo, a partir do versos 9
a Arca de Noé, vai falar da Arca de Noé, e a partir do verso 16 fala que ele tinha 600 anos de idade, ou seja, ele tinha 500 quando já tinha os seus filhos e 600 quando entrou na arca. E também a palavra ela vai datar passo a passo o tempo que ficaram, né, dentro dessa arca. Vai falar o tempo quando pousaram, né? E o tempo que ele, quando ele morreu. Fala, data a idade de Noé. Dá-nos a possibilidade de conjecturar que houve tempo. Noé, ele não foi rapidamente a construção dessa arca. Com seus filhos, e pode ser que houve aí uma ajuda a mais de anjos, não sei. A Bíblia não fala disso. Estou conjecturando, né? Porque a arca ela foi gigantesca e ela tinha seus compartimentos apropriados para que o embarque acontecesse. Embarque assim, no sentido de cada compartimento fosse apropriado para os animais e eles, né? Embora foram apenas 8 pessoas que entraram nessa arca. Nos leva a compreender o tempo em graça. Porque o Senhor, em Mateus... deixa eu ver aqui. Se não me engano, acho que isso é Mateus 5. O Senhor vai fazer a comparação dos tempos, do tempo da sua vinda, que será como nos dias de Noé. Ele diz que comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até que veio o Filho do Homem. Serão surpreendidos porque, assim como a arca, houve um tempo onde Noé certamente falou que haveria extinção, no sentido de, não extinção, né? Porque houve ali cada espécie de animal, mas que o Senhor destruiria todo ser vivente que estivesse sobre a terra. Então nesse tempo aí, houve a oportunidade dessas pessoas se arrependerem, saírem da condição da qual elas se encontravam, que era de total desvaneio, de total o tempo com grande violência e uma rebeldia ao ponto de zombarem de Noé, porque estou conjecturando, né? Dá para entender com os nossos tempos, ainda existe esse tipo de zombaria. Quando não crê que é o Senhor que está falando, quando não crê que é algo que vem de modo que não se pode explicar, porque é sobrenatural o agir do Senhor, é pelo Espírito, não é visível, mas é algo que acontece de sobrenatural, mas que confirma a nossa realidade, a realidade humana, a criação, a existência de todas as coisas. Mas muitas das pessoas tendem a zombar por conta de não compreender. Noé certamente clamou, chamou as pessoas a que observassem os seus comportamentos, suas ações que não eram dignas, que não eram corretas com o Senhor, com a vontade do Senhor. Essas pessoas tiveram um tempo aí, mas elas não se arrependeram. Então o Senhor ele vai comparar com os tempos de Noé, exatamente por conta de que as pessoas não dão crédito, não estão atentas aos acontecimentos.
estão mais voltadas ao reino dado aos homens do que o reino dos céus. Aqui em Mateus 5, versos 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. O que eu quero dizer com isso? O tempo de Noé, aquela geração onde estava havendo ali a corrupção da humanidade, corrupção no sentido dos alinhamentos. Quando fala que, já até falei a respeito disso, quando fala desse envolvimento, desse relacionamento, dessa preferência dos filhos de Deus com as filhas dos homens, na compreensão é um alinhamento desigual, no sentido de que tem aí reinos divididos sendo alinhados. Pessoas com jugo desigual, desejando estar compromissado, estar alinhado, estar relacionado com, de qualquer maneira, das relações que você possa imaginar, tanto física ou apenas relações públicas, de envolvimento, de amizade, seja como for, mas de um modo desigual, um jugo desigual. Por quê? Porque esse alinhamento vai trazer uma contaminação. E aqui a questão do sal. O sal serve para quê? Para dar sabor. Sabemos que as proteínas, elas não têm sabor, mas é dado pelo tempero, pelo sal. O sal serve para manter algo protegido das bactérias, ou manter por mais tempo, né, uma durabilidade aí de tais alimentos. O sal serve para dar sabor, a luz para mostrar a diferença. Aqui é totalmente espiritual, não tá, embora sabemos que o sal ele tem o seu sabor, a luz é muito aproveitada de diversas maneiras. Precisamos da luz, precisamos da energia, né? Mas está voltando para o lado espiritual, para o lado da responsabilidade pessoal. Então, precisamos ter o sal nas nossas atitudes, nas nossas ações e nas nossas decisões, que vai levar para o lado relacional. O que aconteceu lá em Gênesis 6, a questão da corrupção da humanidade, a necessidade de extinguir essa rebeldia, não há edificação por conta da rebeldia. Então está tudo voltado a uma questão de ouvir, crer e se arrepender das suas más ações. A luz, ela nunca, jamais pode estar envolvida a escuridão, porque a luz é o diferencial, faz toda a diferença no ambiente, seja o raio de luz que for, no sentido de pequenino, seja o tamanho que for, a luz vai fazer a diferença, vai trazer algo à tona, a ser visível, né? Claramente. Precisamos estar bem alinhado ao que diz aqui em Mateus 5, a partir do versos 13. Temos que ser como o sal, ser como a luz.
ter em nosso templo, morada Espírito do Senhor, o sal e a luz, para discernir todas as coisas. Desta maneira, conheceremos a vontade do Senhor e procuraremos nos alinhar à vontade dele, que é nos unir em todas as questões relacionais da vida humana com o reino eterno, com aquilo que está caracterizado no reino de Deus, não no reino dos homens. Eu queria chegar a esse ponto, por isso que eu dei essa volta toda aí. Estar alinhado ao reino do Senhor exige conhecimento, exige ser liberto. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E não é só a palavra de Deus, porque o que acontece no mundo, a Bíblia testifica, porque ela já está de modo antecipado nos trazendo à tona os acontecimentos de geração a geração. Não podemos estar dormindo como as virgens insensatas, até com uma lamparina na mão, mas sem óleo, sem a presença do Espírito, que nos faz discernir todas as coisas, tendo a mente de Yeshua, como diz em 1 Coríntios, capítulo 2. Se resume, basicamente, essa é o que eu queria colocar, é o que eu tenho colocado no canal. Eu percebo que, por falta dessa compreensão, muitos têm falhado. Muitos têm reclamado de Deus. Por que tais coisas têm acontecido na questão política do mundo, na questão administrativa, né, do mundo, porque o mundo é administrado por cabeças, por homens. O que existe agora, no momento, são reinos divididos. E o que acontece quando os reinos são divididos? No próprio livro de Mateus, capítulo 12, a Bíblia nos faz entender as questões da vida, gente. Mateus 12, versos 25, vai dizer: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Por quê? Aí ele continua dizendo, porque aqui é uma acusação contra ele, tá? Eu vou continuar lendo, ó. Versos 26. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso o demônio por Beelzebu, por quem os expulsam? Os filhos de vocês. Por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegue a vocês o reino de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque da parte do Espírito só recebemos coisas boas e positivas, coisas verdadeiras, que estão alinhadas com a vontade do Senhor. Mas percebo que aqui, é claro, vai estar falando a respeito de uma acusação contra o Salvador. Dá para conjecturar, dá para trazer para a nossa geração de que maneira? Não é louvável que o povo do Senhor esteja sendo... qual é a palavra que eu posso colocar aqui? Que o povo do Senhor, o povo que diz crer, o povo que busca entender a vontade do Pai, não é comum que esse povo, de alguma maneira, se encontre alinhado a reinos contrários à vontade do Senhor. E esse reino contrário à vontade do Senhor só encontrará brecha na vida daqueles que não estão discernindo os tempos, não está discernindo a palavra. Porque quem discerne a palavra coloca o Senhor acima de tudo e confia. Mantém-se no aguardo
agindo em conformidade ao reino que vem dos céus. Sem dúvida, sem desespero, sem murmuração, sem descontentamento, chegando ao ponto de achar que Deus usa pessoas, fala através da boca de homens e que não está cumprindo. O que está acontecendo é uma forma generalizada, equivocada de interpretação. Porque quando nós interpretamos a palavra de Deus, entendemos o reino de Deus. O que está alinhado ao reino de Deus é tudo aquilo que é de acordo com a vontade dele e que está escrito na palavra dele. Então haverão tempos difíceis, confusos, e essa confusão e esse tempo difícil manifesta o reino dos homens, não o reino de Deus. Mas o reino de Deus não pode estar associado ou dependente das ações dos reinos dos homens. Porque o reino dos homens, por si só, se destrói. Cabe aos que estão inseridos ao reino de Deus, compreendendo, aguardar no Senhor. Porque tempos e tempos são dados pela misericórdia do Pai, para que muitos não se percam e outros sejam achados. Achados pela misericórdia do Senhor. Olha o que diz aqui em relação ao fim dos tempos. Ó, aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versos 20. É uma continuação do versos 19 e assim sucessivamente, né? Vai até o verso 17, mas eu vou ler aqui, versos 20. Que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. 8 pessoas foram libertas pela água, ou seja, passaram pela água. A água não destruiu a vida dessas pessoas, a vida desses animais ali colocados na arca. O restante tudo ficou para trás. Porém, o juízo que virá com fogo, por conta da obstinação, porque o tempo em graça é o tempo de misericórdia que o Senhor tem nos dado, para que seja aí conhecido a bondade, a benevolência do Pai em salvar a muitos. E o próprio Evangelho vai dizer a muitos e não todos, por causa que depende da fé, do conhecimento. A questão da consciência, colocado aqui, e essa consciência refere-se a um compromisso leal, verdadeiro com o Senhor, é onde mostra a diferença, onde está depositado o sal e a luz. Seja qual for o tempo,
O que o ímpio, o que a impiedade precisa é desse diferencial, um referencial, desses testemunhos vivos, desses frutos, para verem o diferencial. E o foco é o quê? O foco é a salvação. Só que as pessoas estão mais atentas à questão da prosperidade, à questão de uma política transparente. A própria palavra do Senhor fala que quando o justo governa, o povo alegra. Então o povo quer se alegrar, o povo quer ter certeza que vale a pena investir. Tudo isso é bom? É. Tudo isso é louvável? É, porque somos contribuintes, somos colaboradores uns dos outros na terra. Então, quando há esse alinhamento, quando há uma transparência, responsabilidade e tudo mais, é bom para o país, é bom para a maioria. Só é ruim para quem quer estar fora das responsabilidades. Porém, o foco aqui é a vida com o Senhor. É o aguardo para que no dia que Ele retornar, não sejamos pegos de surpresa. Porque a questão das 5 virgens insensatas, elas caracterizam aqueles que têm pouco de conhecimento, têm pouca noção da graça, do sentido da graça, que não é de graça, tem uma responsabilidade muito grande em cima da graça individual. O aguardo, estar preparado para o aguardo, elas tinham um pouquinho, tinha a lamparina, em último momento correram atrás do Espírito. O Espírito sopra onde ele quer, mas ele encontra as moradas de acordo. Então, o que nós temos que estar? De acordo. Temos que ter tempero. Temos que contribuir com o reino. Falo de modo diversos, com testemunho de vida, comportamento de acordo, estando de fato como adoradores em espírito e em verdade, tendo o desejo de meditar na palavra do Senhor, amando a palavra do Senhor. Só assim não estaremos caracterizados ao povo que zombou de Noé, o povo que não deu atenção ao que estava sendo feito ali e ficou para trás. Do mesmo modo, como o Salvador ele compara, será no dia de sua vinda. Muitos estarão dispersos, desapercebidos, mais voltados para as coisas do mundo, para o reino dos homens, do que para o reino de Deus. Mas o tempo que representa a misericórdia do Senhor está aí. A porta, que é o Filho, o acesso, está aí, é só bater. O reino é conquistado à força, porque exige de nós esforço, lutar contra os desânimos, contra a murmuração, preocupação, idolatria e diversas outras coisas que mais mantêm o corpo voltado para as questões do mundo do que para o reino. Então precisamos levantar nossas cabeças e crer que o nosso socorro vem do Senhor. Entendendo os tempos, a administração do tempo, que estejam, ora, sendo administrado por governos justos ou não, cabe a nós estar voltado todo o tempo para o que diz a palavra do Senhor. Eu creio que a nação brasileira, ela tem muito potencial no que diz respeito ao desenvolvimento. Tem. O que não falta é potencial na nação brasileira para até se tornar o primeiro país do mundo há muito tempo. Só que está em questão aí a administração desse país. O tesouro é como tesouro, foi colocado na mão de muita gente. E nós estamos em 2023. Eu creio que é um ano de transformação, um ano de renovo, um ano de libertação, um ano de renascimento,
um ano onde muitos ressuscitarão junto ao Salvador Yeshua, como diz lá em Romanos 8, que na semelhança da sua ressurreição. Então muitos precisam ser ressuscitados. Eu creio que é o ano da intercessão, porque o foco é salvação, gente. Se a longo ou curto prazo a gente vai desfrutar das riquezas que o nosso país nos oferece, só o Senhor sabe. Mas o foco é salvação. O Senhor fará uma transformação na terra para que ela seja habitada por justos, santificados e justificados no Filho. Como diz Romanos, volto a dizer, Romanos 6, justificados nele. O reino do Pai não pode permanecer para sempre contaminado, vivendo junto com o reino dos homens, porque isso é terrível para quem já é renovado. É uma luta desigual. E eu volto a dizer lá no início, e já dando uma conclusão, por isso que eu li Gênesis 6, a questão da corrupção da humanidade. O Senhor deu tempo, o Senhor tem dado tempo. Tempo de Noé precisou conviver com a desigualdade, com o desrespeito, com a falta de amor ao próximo, com a violência, mas tudo isso fora da sua casa. Dentro da casa de Noé a realidade era outra. Então que isso fica por um outro assunto que é profundo. Então que dentro da sua casa a realidade seja diferente da realidade do mundo. Que você esteja de fato vivendo o reino de Deus e compreendendo a diferença do reino dos homens. E não estando com o coração voltado para o reino dos homens, aí dá para entender quem é espiritual, quem não é. Quem está no aguardo, quem não está. Amém? Então fiquem todos na paz, depois eu dou continuidade a esses assuntos, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor, gente.